Ô, gente, silêncio, que o cinema vai começar. Eu gosto muito daqui, é um lugarzinho tranquilo, mas tem pouco tempo, tem pouco não, tem 40 anos que eu moro aqui também, né? Já tem bastante tempo. Aqui é uma região de cultura, né? Eu plantei muito aqui quando eu morava aí nos Gomes, né? Cultura de milho, feijão, mandioca, né? Tinha uns quintal de cana igualzinho aqui. Ah, minha mãe eu aprendi a fazer quitanda de roça, plantar horta, flores, tudo eu aprendi a fazer. Serviço era de roça, serviço pesado, era fazer farinha de mandioca, era planta, né? Só serviço apertado. A lua indica, né? Para colher tudo, a lua indica. A gente planta uma abóbora. Se você plantar na lua nova, vai dar puro bicho. E sendo na crescente, já dá boa, né? Nós tem disso, nós olhamos tudo isso. E as hoje não olham, não acreditam. Mas não é assim não. Mas primeiro arranca a mandioca, né? Fica a casca, lava e rela e põe na prensa. Tudo no mesmo dia. Aí no outro dia levanto cedo, igual levantei às 3 horas. E passo no motor. E aí eu vou passar a massa no fogo. Todo mundo, assim, foi criado com farinha, né? Uhum. Fazia farinha para comprar as outras coisas. Meu pai, entendeu meu pai. Você é conhecido como? Zé Preto. Por quê? Não tinha apelido. Ele é preto, Não é apelido, que é preto eu não sou. É apelido. Então eu queria voltar no meu tempo de menino. Ou quem dera, hein? Se pudesse de verdade, era bom mesmo. A safadeza era de carrinho, cavalo de pau. Fazia um troço na cabeça do cara, amarrava uma corda, você ia brincando para entrar fora. Então arrumava uma folha de coqueiro, um morro bem grande, chamava para ir à roda, sentava nela, saía rodando para estar fora aqui. Então carrinho 2 rodas, 4 rodas, com o pé manobrando ele. Eu brincava disso que eu brincava. Eu creio que com 13, 14 anos a gente ainda era criança, coisa que não existe mais aqui hoje, né? Que tinha aquelas brincadeiras, eram os banhos de corgo que tinha demais, era o futebol, era montar a cavalo, eu adorava animal. Eu consegui ser até peão de rodeio e tal, sair daqui mesmo. Acabei estourando como peão profissional. Assim, você volta a 20 anos atrás, a 30 anos atrás, a minha infância, a minha adolescência aqui, com luz de lampião, com luz de lamparina, pedindo ao sanfoneiro que não parasse a sanfona, levando a namorada para o canto da sala, soprando a vela. Aí era bom demais. E tudo sem maldade, né? Aquelas coisas simples, gostosas.
né? Então era muito bom, tinha muito sanfoneiro na região, os bailes eram muito saudáveis, era muito gostoso. Mas aqui tinha muita gente, tinha muita festa, muito forró. Eu toda a vida gostei do forrozinho, né? Depois que minha dona morava aqui, saí um dia para ir lá para a roça, que eu tinha vaca para tirar leite no outro dia. Ah, vou dormir lá na roça. Cheguei na rua de baixo, ali o forró comendo ali. Marrei meu cavalo lá na beira da seca, distraí quando eu tinha vencido. Eu montei no cavalo e ratei a taca, né? Aí, aquele moço que mora ali no ponto, chama Herto. No dia eu cheguei, aí de tarde eu cheguei, cumprimentei no aboio e falei, compadre, não tem meia hora que eu te vi. Falei, compadre, não me entrega não, meu filho. Era divertido o sapo nosso aqui. Lembra um pedacinho da música Marujada que eles cantavam assim? Viva a rainha do céu, viva a rainha do céu, com muito prazer, com muita alegria, viva a rainha do céu. Ai, eu adoro esse tempo. Esse tempo era bom demais, né? Mês de maio, pelo menos, aqui. Nossa Senhora! Era bom pra caramba. Mês de maio era de 1º a 31. Era bom demais. De tarde aqui, ó, frivia de gelo todo canto. A cavaleira chegando por um canto, outro chegando por outro. Que a gente ficou força. É tão bonito. É, a Marujada enfeita, né, a festa. Aí tinha todas as festas que tinha um reinado, né? A gente fazia a novena da festa. Um reinado saía lá da entrada do sapo e ia até a igreja, né? Com o pessoal cantando, rezando. Era muito bonito na época. Aí tinha um sanfoneiro que chamava Norberto. E a gente juntava com violão, triângulo, reco-reco e fazia a festa. Nessa época, né, existia muita lobisomem, igual eu estava dizendo. Tinha o porco do mato, não tem o porco do mato também, né? Que sempre é encharcado aqui. E tem a onça que ele gosta de estar falando também, não é isso? Então, tem também. Então, onde é que nós convivemos aqui no meio dela mesmo? Aquele lugar parece que era assombrado, né? Mas, aí ele ia chegando e ia retirando, passava, bora. A gente não sabe o que Não era. sabe que não viu o que era, né? Aparecia um lençol, né? No dizer deles, aparecia um lençol branco que vinha descendo e chegava até o chão. Aí a pessoa passava e depois o lençol também sumia. E já apareceu em vários lugares, aqui no Turco mesmo já apareceu. Visões assim de chegar na porteira, para abrir a porteira abria sozinha, depois passava por ela fechava sozinha também. Havia não é hora mais de estar na estrada, né? E os mortos têm a hora de rezar, né? Sair do lugar desse, morou na morada deles, né? Ah, tem isso? Eles Tem, saem pra minha rezar? filha. Não conta. Sai, minha filha. Eu nunca tive medo de fumo. Existia que uma coisa que às vezes vocês não acreditam que aparece, mas aparece. É o quê? A pessoa que morre aparece para o outro. Você já viu? Já vi. É mesmo? Já vi coisas, olha aqui, ó, eu e minha mãe, eu vi um homem lá de cima na queimada, assim, com a calça arregaçada até aqui, uma camisa branca, arregaçada aqui até aqui, cabelo bem assim, igual ao meu, assim. Agora quer saber disso? A mãe da lua, o que que vem ser? A mãe do ouro. A mãe do ouro é uma luz, né? É uma luz. Ela nasce com um tipo assim, um rabo, né? Mas o rabo todo iluminado. Quer dizer que é a mãe da lua.
né? E aí? Eu moro do lado de lá. Um dia ela nasceu e ela anda. Quando chega no lugar certo, ela vai. Não tem aí. Tinha medo de furo desgramado. E andar sozinho também. Tinha medo demais. Agora de que eu não sei. Medo. O que tem mais para perceber a gente? Eu falei esse negócio de medo, nunca tive medo. De nada? Não, nada. Nunca tive medo de nada. Se eu falei assim, eu tive medo? Não. O que faz o medo? O que é isso? O medo. O medo você faz dele do tamanho que quer. Não faz? Então eu nunca tive medo. Começou medrosa? Ah, claro que é bobagem. É bobagem. Bobagem ter medo, Não, olha só assim, ó. Não saía, tempo solteiro, saía para ir em festa. Ah, o povo lá é brigador. Chegava, o mais brigador que tivesse, que tinha, esse que eu ia pagar uma cachaça para ele, ia conversar com ele. Esse que eu ia bater papo com ele, pra ele. Quando eu saía, ele era meu amigo. Tem medo dele pra quê? Tem medo. Porque o medo é uma ilusão. Não existe coisa de fazer medo. Um defunto não apareceu pra mim. Eu sei que é ele. Precisava ter medo porque eu tinha costume com ele.